E no bate-bola de hoje eu tenho o prazer de receber a querida Denise, que é professora de inglês, mas teve uma trajetória nada linear. Já foi presidente de empresa, passou por Inglaterra, hoje está no Brasil e vem compartilhar com a gente como você pode fazer escolhas melhores na sua vida e ao mesmo tempo ter uma vida mais leve. Não é isso que a gente realmente deseja? Resultado com leveza? Falo muito disso aqui no canal e esse encontro está simplesmente imperdível. Vamos juntos nessa? Meu nome é Alessandra Vick e o meu objetivo aqui com o canal é ajudar para que mais e mais pessoas vivam essa liberdade, podendo colher frutos, mas tendo uma vida tranquila. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Querida Denise, que alegria recebê-la aqui no canal. Fico muito feliz que nossos caminhos foram se cruzando e a gente foi se aproximando cada vez mais e quero que assim permaneça. Fico realmente feliz em recebê-la e quero desejar olha, não sei nem como explicar, mas quero desejar tudo do melhor para você, porque eu acho que quando a gente tem valores e propósito em comum, a gente quer o melhor das outras pessoas, a gente se conecta de uma maneira que vai muito além. Então, realmente, de todo o meu coração, muito obrigada. E você sabe que eu já começo perguntando para quem está nos assistindo conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, compartilha comigo. Quem é Denise para além do currículo? Ixi, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu estou assim me sentindo muito privilegiada de estar aqui, de poder dividir com você e com todo mundo aqui um pouco da minha história. Eu tenho uma história, uma vida bem cheia de histórias, viu? Isso é uma coisa que eu tenho muita gratidão de ter tido muitas oportunidades de viver muitas coisas. Então, vamos tentar resumir quem é a Denise. Eu acho que, como mulher, eu acho que é importante falar isso. Primeiramente, eu sou a Denise. Né? Eu acho que muitas mulheres se definem como a mãe de alguém, ou a esposa de alguém, ou, né? E eu acho que é muito importante, eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de abrir, dizendo que seja você primeiramente. Porque quando você tem essa identidade forte, você é uma mãe melhor, você é uma esposa melhor, você é melhor no trabalho, sabe? Então, acho que eu me defino primeiramente como Denise. Sou mãe de 3 filhos maravilhosos, esposa do William, que é um inglês que eu encontrei aí na minha jornada. Nos últimos 10 anos me tornei corredora, sou maratonista e ultramaratonista, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu seria. Tive uma carreira executiva e hoje sou professora de inglês. Então, assim, você vê que a minha vida tomou vários rumos aí. Então, eu sou várias coisas e eu gosto muito disso, de ter uma personalidade de fazer muitas coisas, sabe? Eu acho que a vida é uma só, a gente tem que Aproveitar, colocar né? tudo junto. Muito, muito. Eu acho Perfeito. que essa sou eu. Obrigada, Denise. Eu acho que é importante trazer essa dinâmica que é a sua vida e a forma como você acaba escolhendo viver, porque às vezes as pessoas se colocam em caixinhas ou elas tentam, não, mas agora que eu escolhi isso, eu preciso fazer isso o resto da minha vida, porque imagina, e se eu colocar para fora tudo que eu fiz até aqui, e não precisa ser assim, dá para construir, reconstruir, e normalmente uma carreira ela não é linear, desde que nós realmente estejamos abertos a isso. Agora eu quero que você conte um pouco mais sobre essa vida dinâmica, porque eu estou super curiosa para saber como que foi essa escolha de morar na Inglaterra, como que foi decidir voltar ao Brasil. Conte com os detalhes. Vamos lá. Eu desde menina, desde muito pequena, olha, eu não consigo lembrar o porquê e como aconteceu, mas eu sempre tive uma paixão pela Inglaterra e pelo inglês da rainha. Eu queria falar inglês como a rainha. Então, assim, eu tive o privilégio de poder estudar inglês desde muito menina, porque hoje em dia o inglês está muito disponível, vamos dizer, né? Mas na minha idade, era muito poucas pessoas, era um luxo estudar. Então, minha mãe sempre investiu muito na nossa educação. Eu comecei a estudar com 6 anos e minha meta era ir para a Inglaterra. Tinha várias opções de fazer intercâmbio para os Estados Unidos, não, mas eu queria era para a Inglaterra. Então, quando chegou a hora, eu fui
com 16 anos, tinha acabado de tornar 16 anos, eu fui em julho para fazer um curso de 3 meses. Mas assim, eu pisei naquele solo e foi uma paixão instantânea. Eu amei o país, amei tudo, tudo. E eu não conseguia vir embora. Eu falei para minha mãe, eu não volto. Imagina o desespero, né? Imagina o choque para ela, que o que que eu fiz, onde eu fui colocar minha filha, que agora ela não quer mais voltar. Exatamente. E eu estava aqui agora não existe mais, mas eu estava cursando magistério, né? Minha vocação sempre foi ser professora. E a minha mãe falou assim: então tá, então vamos combinar. Você pode ficar até o fim do ano, mas no ano que vem você tem que voltar, pelo menos terminar o magistério, né? Você não vai ficar sem terminar a sua educação. E aí eu fiquei, me virei, porque eu tinha 3 meses lá organizado, daí fui, me virei e fiquei. Trabalhei, deu meu jeito. Voltei no ano seguinte, terminei, fiz a última prova. Falei para minha mãe: você prometeu, eu quero voltar. Então, vendi meu piano. Vendi meu piano. E voltei para a Inglaterra. E nesse meio tempo, eu sou descendente italiana, então a minha mãe começou a fazer os papéis para eu ter a nacionalidade para não morar ilegalmente no país, né? Uhum. E fui, daí saiu a cidadania e tal, e fui em busca de um emprego e eu ia fazer qualquer coisa. Eu comecei a trabalhar numa empresa como recepcionista. E lá, e assim, a minha forma de ser eu sempre fui uma criança muito curiosa e gosto de aprender de tudo. Se eu estiver fazendo um negócio, eu vou falar assim: Alessandra, o que você está fazendo? Me mostra, me ensina, né? Eu sempre fui Como que assim, sempre. funciona? Me conta um pouco mais. Nossa, eu quero saber tudo, né? Aí eu comecei eu sempre fui muito interessada em ver o que as pessoas estavam fazendo. E o contador da empresa falou um dia para mim: você estou meio ocupado, você pode me ajudar? Falei: posso, tal. Ele me deu umas coisinhas para fazer. Ele falou assim: nossa, você leva jeito. Você quer que eu te ensino mais? Eu falei: por favor. E Uhum. aí começou a minha carreira com a contabilidade. Eu comecei a fazer, sempre gostei muito de matemática, sempre tive uma cabeça muito lógica para essas coisas. E ele muito paciencioso, começou a me ensinar, e eu fui. Ele me tirou da recepção, me colocou lá e eu fui aprendendo. E ao decorrer dos anos, eu trabalhei em todas as áreas da parte financeira de uma empresa: contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento. O que Uhum. tinha aí? Estava lá, alguém precisava de ajuda? Eu vou. E foi E criando assim, habilidades para diferentes áreas, né? Muito bacana. exatamente. Tem uma expressão do inglês que fala assim: another feather in my cap. Se você pensou um caçador, ele ia caçando os pássaros diferentes, ele ia colocando as penas, né? Ele ia Uhum. colecionando aquilo. Então, basicamente isso. Se você aprende várias coisas, você tem várias opções na vida. Então, eu Sim. nunca, posso falar assim, honestamente, eu nunca tive um dia sem trabalho. Nunca. Por quê? Eu sempre fui aprendendo coisas, então aonde tinha oportunidades, eu já tinha aquela Uhum. habilidade. Eu acho isso muito importante. Né? Um parênteses, eu falo isso muito para os meus filhos. Na vida, o quanto mais você tem conhecimento, mais escolhas você tem. Uhum. Você tem mais controle da sua vida, porque você não está, como diz você, naquela caixinha. Você tem a escolha de mudar e de falar: não, isso aqui não tá bom para mim, eu vou para lá que tá melhor, porque Uhum. aí eu sei fazer aquilo. Né? Então, Sim. nunca deixe de aprender. A minha avó falava: conhecimento não toma espaço. Então, eu acho que essa curiosidade minha, essa disposição que eu sempre tive de aprender coisas novas, me ajudou a nunca ter um dia de desemprego na minha vida, sabe? Então, assim, foi Uhum. muito legal. E eu gostei muito, curti muito, e aí eu entrei nessa área e fiquei. A última empresa que eu trabalhei lá, o meu filho mais velho tinha 3 meses, eu fui fazer um trabalho temporário de 3 meses, de uma pessoa que tinha se afastado, e ela como tesoureira. E eu Uhum. entrei lá como temporária. 3 semanas depois eles falaram assim: Denise, surgiu uma posição, ela não vai voltar, você quer ficar? Eu falei: opa, tô dentro.
E eu fiquei 14 anos nessa empresa e em 14 anos eu tive 14 promoções. Eu fui toda Nossa, oportunidade. toma. Ah, estamos precisando de alguém em folha de pagamento. Denise, quer ser considerada? Quero. E eu fui. E eu Foi aprendi, aproveitando e foi construindo as suas oportunidades também. fui construindo. Aí fui supervisão, gerência, até chegar a cargo de diretoria. Daí eu Uhum. fui promovida para a diretoria de finanças da empresa. Era um grupo muito grande de empresas. E lá foram surgindo oportunidades, eu fui crescendo. E o último cargo que eu tive, eu fui presidente da empresa. Porque o meu chefe foi promovido para uma empresa maior, o CEO do grupo pediu para eu segurar a empresa, né, tomar conta por uns meses até ele colocar alguém. Mas ele veio visitar depois de um mês que eu estava no cargo, ele veio visitar a empresa, viu os números, sabe? E falou assim: não preciso procurar mais ninguém, você fica. Então, assim, resumidamente, assim que eu fui de fazer magistério para ser professora, para trabalhar Até na presidente da empresa. rede de uma empresa, né? Nunca. Então, você entende o que eu estou falando? Da gente ter sempre aberto a mudanças e ter escolhas na vida, né? Você não se Uhum. a gente tem que, lógico, tudo muito pensado, né? Eu fui só que nem uma boba indo para lá e para cá. Mas você estar aberta a mudanças, estar aberta a crescer e mudar de direção e sempre ter escolhas. Eu uso muito essa palavra, ter escolhas. Porque nós estamos sempre escolhendo, mesmo quando não fazemos nada, é uma escolha. Às Sim. vezes as pessoas querem deixar, tirar aquela responsabilidade. Não, mas espera, não fazer nada também é. Então é importante ter essa consciência. Só que nisso tudo que você trouxe, Denise, me chamou a atenção dois pontos. Um que você falou sobre essa constante busca por conhecimento, então não parar, seguir no desenvolvimento contínuo, que é algo que eu assino embaixo, é fundamental. Muito mais do que cargos e áreas, são as habilidades e o conhecimento, porque isso é Exatamente. transversal, né? Exatamente. E o outro ponto que você trouxe foi também na questão de acreditar na possibilidade, né? De não ficar, ah, não, mas eu tinha feito para cá, mas por que eu vou? Não, você se permitiu e com isso abriu outras portas. E como isso acabou levando você até onde está. Então, incrível, admirável mesmo essas habilidades que vai muito além. E inclui também mais um ponto que é dar o máximo, dar o seu melhor onde você estiver, independentemente do cargo. Eu me identifiquei um pouco na sua fala, porque eu até já trouxe isso em outros encontros, mas é que me chamou muita atenção. Algumas pessoas falam assim, Ali, mas eu não sei, eu não cumpro os requisitos que aquela pessoa está dizendo. Mas peraí, mas quais são as suas habilidades? O que você faz bem? Por que você não pode trazer algo que agregue e que preencha isso de uma outra maneira e mostrando o seu valor para as pessoas? E às vezes esse mostrar o valor não é necessariamente você se vender, que também é uma habilidade importante, mas é no sentido de ter o seu melhor no que você fizer em cada detalhe, que as pessoas vão ver. E oportunidades vão começar a Exato. aparecer também. Exato. Outro dia até contei essa história, que é uma coisa que me marcou muito, porque eu acho que quando eu fui para o cargo de, não era gerente ainda, mas é o que a gente chama de financial controller, né? Uhum. Eu fui chamada para entrevista e tal, e me ofereceram o cargo, e eu desci para o escritório para uma pessoa que era do mesmo nível que eu na época, que eu considerava uma amiga, né? E eu falei para ela: ai, você não acredita? Ela, você de novo? Aí, sabe, Uhum. eu fiquei muito magoada na hora, porque assim, é o que você falou, não era questão de eu sempre passar a perna em ninguém. Poxa vida, se eles acharam que eu era merecedora, é o que você falou, me Uhum. notaram pela minha disposição de fazer as coisas, de aprender, de não, né? Uhum. Que culpa tenho eu, meu Deus? Depois, né, que as coisas se acalmaram, eu falei para ela, eu falei, olha, você tem que se colocar então nessa posição. Uhum. Seja então alguém que será notada. Não adianta você chegar aqui, bate o cartão às 8, sai às 5, faz só o seu, né? E daí você quer ser notada
Porque isso é uma outra característica, e eu sou assim até hoje, e eu ensino muito isso para as pessoas, não só para os meus filhos, para meus alunos. É, eu aprendi isso com a minha mãe, né? Sendo um trabalho digno, não interessa o que que é. Então, a recepcionista faltou, tá doente, precisa alguém atender o telefone. Ó, eu tenho um tempinho, eu posso sentar lá, assistir e atender um pouco o telefone. Chegou uma visita, a copeira não tá lá para fazer um café, pode deixar que eu vou fazer o café. Sabe? É Você tudo. ser, é ser uma pessoa que sabe se adaptar, sabe ajudar, estar realmente preparada para ajudar. Ajudar Fazer independente. Uhum, Exato, fazer parte do time. Tipo, uhum, agora você chega lá, você fala assim: ah, você pode fazer. Não é minha função. uhum, Não sou pago para isso. Quanta gente fala isso? Muita gente fala isso. Não sou pago uhum, para isso, não faz parte do meu. Então eu falei para ela, eu falei, talvez você tenha que aprender a ser mais flexível, uhum, participar mais, ajudar mais e se colocar numa posição que, pô, olha ela lá, ela tá merecendo essa uhum, oportunidade. Ela é o que você falou, ela tem o perfil, ela tem uma característica que vai agregar, uhum, sabe? Então, assim, sim. uma coisa que eu não tenho é culpa de ter evoluído, porque foi um esforço merecido Consequência meu. das suas escolhas, da sua dedicação e de realmente fazer as coisas acontecerem. Mas isso infelizmente, tem muitas pessoas que acabam, no lugar de focar nelas, que é o poder que elas têm, então o que que eu posso fazer para melhorar nisso? O que que eu posso fazer para gerar mais valor para essa empresa ou para os meus clientes, ou enfim, elas focam nos outros. E aí, quando elas focam nos outros, mas não no bom sentido, não é de se preocupar com os outros, é no por que que o outro teve e eu não. E aí começa a gastar tempo, mágoa, rancor e não pensa em soluções, não pensa de uma maneira construtiva e fica preso ali, aí vira vitimismo e aí a gente vai para um outro caminho. Exatamente, Né? exatamente. E eu acho que mais e mais, daí você tem mais propriedade para falar disso, mas é o que eu observo, as pessoas estão, ou menos e menos, vamos dizer, querendo traçar esse caminho com o esforço e a dedicação e querem já, estão se dando como é que se diz, meu Deus, agora às vezes não fogem as coisas em português, o direito de ser promovido, de ganhar tal coisa, entendeu? Mas não fez, não traçou, não trilhou. Querem só o É, resultado, querem para ontem, sem uma construção, sem mais do que tempo, é a questão do relacionamento, de entregar resultado, de realmente criar uma confiança, de realmente gerar isso, gerar esse valor. E as pessoas acabam, algumas, né, acabam querendo resultado, achando que já merecem antes do tempo, antes de realmente construir isso. E aqui exige paciência e regar, né, Denise? É o que eu falo do ponto por ponto. A gente precisa ir pouco a pouco, não achar que, fiz bem isso, então agora eu posso pular lá para frente. Não, precisa ir pouco a pouco para fortalecer essa base, que aí nada derruba. Né? sim. E não é tão só isso também, é a questão da sua experiência pessoal. Eu uso muito, muito a corrida como exemplo, muito. Eu acho que um esporte como a corrida, ele demonstra muito, ele dá para você fazer várias correlações com muitas coisas. O Uhum, inglês sendo também ótimo. Inclusive, hoje a gente falou sobre isso na academia. Eu, na penúltima maratona que eu corri, eu estava correndo ao lado de um rapazinho e a gente começou a conversar e ele falou que era a primeira maratona dele e que a corrida anterior que ele tinha feito era de 5 quilômetros. Eu, e ele estava já super cansado, ele estava sofrendo, né? E é uma dó, por quê? Porque assim, comecei a correr, corri 5. Ai, quero ser maratonista. Aí ele uhum, treinou, não o suficiente, óbvio, mas não é só sobre o treinar, é sobre o vivenciar. Quando você vai do 5 para o 10, é uma outra sensação, é uma outra uhum, experiência. Para o 15, para o 21 e depois quando você chega numa maratona, né? Você vai aprendendo sobre você. Não é só uhum, sobre o esporte, não é só sobre comer certinho, tomar a água na hora certa e correr certa velocidade. Não é, é como você reage, como é a tua cabeça.
Como lida com as emoções, porque o esporte ensina muito isso. Eu tive com o tênis, e sei que você também tem amor por Sim, esse esporte. O esporte ensina muito a se conhecer, porque muito é dessa gestão das emoções, de como lida com as dificuldades, como a nossa voz interna fala, né, naqueles momentos. exatamente. Você sabe muito bem, porque o tênis é um esporte muito sozinho, como é a corrida. Na Uhum, hora que você tá lá perdendo, você tá fazendo coisa errada, porque você perde a cabeça, é você com você. uhum, É você que tem que resolver. Como que você vai resolver aquilo? A corrida é a mesma coisa. Eu tenho mais 15 quilômetros para percorrer. Eu tenho que tomar uma decisão aqui. Eu tô sozinha? Você tá uhum. sozinho. E isso, É, a gente levando isso agora para a vida profissional né, na vida em si, exatamente você passar por estas fases para você se conhecer e estar pronto para a próxima. uhum, Né? Você vai, eu sou estagiário, quero ser supervisor. Mas você não viveu, uhum. né? Eu brincava muito com meus funcionários, porque eles falavam assim: ah, então, Denise, a gente tentou fazer tal coisa, não dá. Eu falei: dá, lógico que dá. Eu falei: gente, vocês esquecem que eu já fiz, eu já passei por isso. Uhum. Então dá, entendeu? Eu chegar onde eu cheguei pela experiência e não só pelo diploma, me deu É diferente. essa possibilidade de. Então, então, né, voltando ao que a gente É está falando, é juntar com a prática, né? Não ficar só na teoria também, é realmente trazer essa vivência, a bagagem. Eu gostei ali da expressão das penas, porque é isso é a bagagem, é o que a gente vai colocando na nossa mochila e como nós conseguimos aproveitar isso diante da fase atual. Mas tá, então eu já não sabia que você tinha feito essa transição tão grande durante a sua trajetória. Eu sabia de algumas coisas, mas não de tudo. Além disso, como que você saiu de presidente de uma empresa para, primeiro, saiu da Inglaterra e depois, hoje, se encontrou completamente como professora de inglês? também totalmente por acaso. Vai, vamos lá. Meu marido é inglês, a gente veio várias vezes para o Brasil de férias e ele falava assim para mim, falei, Denise, eu tenho muita vontade de vir morar no Brasil, porque eu enxergo muitas oportunidades, coisas que não existem mais na Inglaterra, né? Uhum, Mão de obra é caro, as coisas são caras, o espaço é caro. Para você morar com muito espaço, você tem que ter muito dinheiro. Então eu tenho muita vontade de voltar, de vir morar para o Brasil. O que você acha? Eu nunca era uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu já estava com a vida estabelecida. Eu fiquei 20 anos lá, né? uhum, A minha vida adulta foi lá. Então, para mim, Brasil era férias. Eu falei, tudo bem, vamos conversar sobre o assunto. Isso, se eu não me engano, foi 2002, no aniversário de 40 anos dele. Daí a gente foi planejando. Então, 2009 é o deadline, é a última data. Até 2009 a gente tem que estar morando no Brasil. Então, a gente vai criar aí toda a possibilidade, né, financeira, vamos ter já uma casa encaminhada e tal, beleza. uhum, Mas aí é o que a gente falou, né, de você ter as escolhas e aí as coisas se colocarem na sua frente, você tem que tomar decisões. A empresa que a gente, meu marido trabalhava na mesma empresa, a gente se conheceu lá. E eles eram parte de um grupo grande e a nossa parte da empresa era meio que diferente do resto, então eles venderam. Então, quem tomou posse da empresa, deram 4 empresas que eles formaram um grupinho, eles queriam tomar conta da administração da empresa. Então, eu era redundante, né? Eles não precisavam de uhum. mais uma presidente, eles iam fazer toda a administração. E eu voltei para a parte financeira e não estava muito feliz e tal. E de repente eles queriam que eu fosse para a parte comercial. Daí eu falei, gente, honestamente, sabe? Uhum, Sabe quando expira, não dá mais? uhum, Eu virei pro meu marido e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho duas opções, ou eu vou para a área comercial, ou eu pulo fora. Eu falei, você continua querendo ir pro Brasil? 2006, 3 anos antes. Ele falou, quero. Eu falei, bora? Ele, vamos. Daquele dia que a gente sentou e falou, bora, em 3 meses a gente estava embarcando para o Brasil. já Cheguei foram. lá e falei, olha, não dá, porque ele tinha me oferecido, ou você vai para como diretora comercial, ou a gente te faz a demissão direitinho, bonitinho. Então, eu falei, ó, gente, quero sair, bora.
encaixou tudo, Alessandra, sabe? Por isso que eu falo, abre a sua mente para mudanças, porque a Uhum. vida te leva. A E vida vai te saber levando. lidar com mudanças é uma habilidade muito importante. Aí eu falei, então vamos, e encaixou tudo. Coloquei minha casa Uhum. para vender, vendeu na hora, vendi meu carro, vendi tudo, fomos atrás do visto para o meu marido, deu tudo certinho, bonitinho, tal. 3 meses. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, minha mãe tinha uma chácara, tem um lugarzinho aí para a gente acampar até a gente construir nossa casa? Não, pode vir. 3 meses eu estava embarcando com os três filhos. Meu marido veio um mês depois. Você acha que em 3 meses a gente planejou alguma coisa? Nada, né? A gente tava com a Foi mala. mais ali tomada de decisão, vai, não pensa muito e A hora que a gente chegar lá, a gente resolve. A minha de mãe certa brinca muito, até o forma. pano de. Oi? Não, eu só ia comentar que, de certa forma, vocês planejaram antes, porque vocês tinham feito uma decisão e vocês tinham outras Sim. questões que também confortaram essa tomada de decisão, financeira e tudo mais. Mas conta do plano da Sim. sua mãe. Não, e é muito engraçado, porque a gente veio com a mudança, né? Um container tal. Aí a minha mãe brinca que quando a gente começou a tirar as coisas da mudança, do container, veio até o pano de chão. Ela falou assim: você trouxe até pano de chão? Eu falei, mãe, se você mudar dessa rua para essa rua, você larga o seu pano de chão? O fato é que eu atravessei o Atlântico, meu pano de chão é meu. Muito bom. Mas assim, deram com tudo e felizmente a gente estava numa situação que a gente não precisava assim urgentemente, né, trabalhar e tal. E aí a gente foi procurando oportunidades e pesquisando, trabalhamos com, a gente montou um negócio de bordado, e aí ficamos um tempo trabalhando com isso, meu marido, até meu filho mais velho, e eu trabalhei um pouco com confeitaria, eu adoro. Eu comecei a cutucar, sabe? Falei, Uhum, eu queria mudar, né? Não queria voltar para a empresa. Ah, porque uma das razões, eu acho que isso é um ponto importante que fala muito do que você fala sobre a liberdade. Uma das razões que meu marido queria vir, o meu mais velho, ele é 10 anos mais velho que o do meio. Então, a gente tinha ele como referência. Ele cresceu em escola integral, né? Eu deixava ele lá antes das 8, buscava ele às 6, sentava, fazia lição, banho, dormir, via ele um uhum, pouco no fim de semana. Então ele falou, eu quero ver os dois menores crescerem, eu quero participar, eu quero estar mais presente, uhum, né, da vida deles. Então essa foi um grande ponto que trouxe a gente para cá, para a gente ter essa liberdade, ter uma vida mais simples, uma vida com menos correria, para a gente poder ver os filhos crescerem. Então isso foi um fator bem decisivo, né? Então, não tinha falado sobre isso. Então, a gente uhum, queria ter um negócio, alguma coisa que nos possibilitasse. Então, eu não quis trabalhar em empresa por causa disso. uhum. Deu uns 6 meses que eu estava aqui, me acharam, menina, me acharam. Uma empresa me achou. Porque era uma joint venture, que era uma empresa inglesa com uma empresa do Espírito Santo, aqui na minha cidade. E eu, com todo o conhecimento que eu tinha da parte financeira, que é tudo muito diferente, né? Relatórios, essas coisas, eles queriam que eu fosse a ponte entre as duas Uhum. empresas. Mas olha, durou 8 meses. Eu falei, não. Meu marido falou, você tá voltando pro jeito. Eu sou uma workaholic, tá? Eu Então, sou. se não cuidar, quando vê, está envolvida com. E ele era meio período, daqui a pouco começou a estender, que a moça foi estender, ele falou assim, mocinha, a gente não tinha combinado, você Uhum. tá ficando, o estresse tá voltando, né? Eu falei, não, beleza. Mas o que que eu vou fazer? Todo mundo, eu sou de uma cidade que era pequena, agora não é tanto, me encontrava, você voltou, você tá no Brasil, você não quer dar aula de inglês para mim? Eu, que dá aula de inglês, não tenho tempo e tal. Aí eu falei assim, não, o que que eu vou fazer? Eu falei, sabe uma coisa? Eu sempre quis ser professora, estudei para ser professora. Vou dar aula particular de inglês até a gente decidir se a gente vai abrir um negócio, não vai e tal. Beleza. Aluguei esta sala que eu tô sentada aqui agora para dar umas aulas de inglês. E comecei. Só que o Isso foi em negócio, que ano? o boca a boca, quase 15 anos atrás, né? O boca a boca, eu aluguei uma sala no prédio,
acho que depois de um ano eu fiquei com o andar todo e agora eu tô com o prédio inteiro, né? E aí a escola foi crescendo, aí eu falei pro meu marido, você vai ter que vir me ajudar? Daí ele veio trabalhar comigo, aí meu filho mais velho também deu aula comigo. E assim, então abrir uma escola de inglês também nunca foi algo planejado. A gente foi, era vamos ver o que que dá, né? Uhum. Estamos aí. Mas isso foi reflexo dessa coragem de realmente, poxa, por que não? Deixa eu experimentar para ver. Deu certo, ótimo. Não deu, deixa eu testar outro lugar. Para não trazer aquele peso que eu acho que às vezes acaba realmente atrapalhando as pessoas, que é, ah, mas eu vou fazer isso pro resto da vida? Ah, mas eu vou. E aí traz uma carga que não precisa dessa carga. Dá para ser, vamos testar? Vamos trazer essa leveza? Vamos ver se funciona. Ou se não funcionou, por que não funcionou? Será que foi a área? Será que foi o estilo de vida, a rotina? O que que foi? Exatamente, exatamente. É. E com a vinda da pandemia, eu mudei. Tô mudando de. Não vou mudar de rumo completamente, porque eu vou continuar trabalhando com inglês. Mas essa possibilidade, né? Abriu o mundo. Uhum, Aqui, nós duas conversando, você aí sim. né, do outro lado, eu aqui, a gente se conheceu. Eu falei, gente, que incrível isso, né? Uhum, Gente, eu comecei a enxergar outras possibilidades. E agora, com os filhos, os três adultos já encaminhados, eu estou na minha fase 3 da minha vida, né? sim. Estou mudando de novo. Estou mudando de novo. Eu quero agora chegar a um ponto que eu ainda tenho a escola física, mas a um ponto que eu, Denise, estou livre geograficamente para agora começar a curtir a vida de uma outra forma. Então, Uhum, vou ficar no mesmo ramo, mas estou mudando de novo. Então, de novo, ter escolhas, né? uhum, uhum. Ter escolhas, ter E para escolher bem, é importante entender o que é fundamental, quais são os valores, o que deseja, porque senão a gente vai num piloto automático, vai seguindo padrões que as outras pessoas fazem e que não necessariamente é aquilo que a gente realmente queria. Acho que isso é um ponto importante, né, Denise, que é identificar o que eu desejo para essa fase, como você trouxe. Até um momento da vida, aquilo fazer sentido, depois já não mais. Então, opa, peraí, tenho outras prioridades agora. E agora, chegou num outro momento, você tem outras prioridades. Como que você sim. conseguiu alinhar isso? Porque eu sei que você tem um casamento onde vocês regam muito a relação, vocês têm um dia da semana só para vocês, admiro muito esse cuidado que vocês têm já há tantos anos, porque é possível construir um casamento de uma forma leve, de uma forma gostosa, mesmo depois de tanto tempo, né? Então, como que vocês conseguiram alinhar esses pontos para tomar essas decisões? Porque às vezes eu vejo que um coloca a culpa no outro, basicamente. Ah, não fiz isso e fica aquele remorso. Ah, mas eu não fiz isso porque meu marido não queria, porque minha esposa não sei o que, e fica um colocando nos outros, mas nenhum realmente sentou, alinhou, viu as possibilidades e conseguiu fazer escolhas mais coerentes para os dois, né? Sim, eu acho que voltando lá no que na minha apresentação, quando eu falei, primeiramente eu sou Denise, né? E acho que isso é um ponto fundamental. E vou na mesma tecla, especialmente para mulheres. Né, eu converso muito com amigas, eu falo, gente, né? Seja você, se posicione. Não é ser feminista, não é nada disso. É ser simplesmente você, né? Não esquecer disso. E Não meu se marido, apagar em função dos outros papéis. sim. E eu acho que isso é muito interessante. Você falou como que a gente chegou a isso. A gente sempre conversou muito. E ele, pouco tempo atrás, a gente estava conversando, porque eu gosto muito de. Mas por quê? Eu questiono demais. Ele fala, meu Deus do céu, você analisa tudo. E eu falei para ele assim, Ian, como é que você me aguentou todo esse tempo? Eu não sou uma pessoa fácil, por eu ser tão independente e ser muito ativa e tal. Ele falou assim: não, quando eu te conheci, eu tive que tomar uma decisão. Para eu ter um relacionamento saudável e duradouro com essa mulher, eu tenho que aceitar que ela tem que ser ela. Olha que lindo, fiquei até emocionada. Uhum. Ele falou isso. Ele falou assim: eu sei que você não é uma mulher que seria sufocada por homem nenhum. Ele é meu E ele não apoio. tentou anular isso, ele deixou isso. Exatamente. E eu acho isso muito importante. Eu converso muito com a minha filha, eu falo sobre isso, né?
sempre tudo alinha, mesmo namoradinho, tem que estar, sabe, alinhando, conversando se aquela pessoa vai te fazer bem em longo prazo, Porque é o né? nosso tempo de vida. A gente está se dedicando, tá investindo o nosso tempo, que é o bem mais precioso com outra pessoa. E como eu vejo, tem gente que às vezes, depois de 6 anos ou mais, aí descobre, aí descobre que um quer ter filho e o outro não. Gente, como assim? Sabe, isso não é eu quero morar num apartamento ou numa casa, isso é uma decisão muito forte, onde um vai se anular muito para cumprir o desejo do outro. Então não é uma decisão assim, ai, cansei, não quero mais quando tem filhos. É um papel ali diferente. Então, Exatamente. falta esse alinhamento, falta essa comunicação. Muito, muito. Então, assim, Uhum, vamos dizer que eu tive sorte de que ele apareceu na minha vida, mas a gente sim. construiu juntos isso, né? Uhum, A gente trabalhava na mesma empresa. Ele me conheceu quando eu estava na folha de pagamento, porque eu ia entregar o Lirite, ele era engenheiro de chão de fábrica, e a gente se conheceu lá naquele momento. Eu virei chefe dele, porque eu era presidente da empresa. Mas uhum, isso nunca foi um problema para ele, porque ele me apoiava, né? A gente fala da primeira dama, eu falava que ele era o meu primeiro cavalheiro. Me acompanhava, me apoiava. Ele falou assim: como que eu vou não permitir que você viva o seu potencial? uhum. É um crime isso, né? Você não proporcionar para a pessoa a oportunidade dela crescer. E isso está normalmente ligado a uma insegurança, na verdade, porque quando a pessoa ela está bem com ela, que foi o que você trouxe lá no início, quando nós estamos bem, nós somos melhores na família, somos melhores no trabalho. Eu assino embaixo porque o autocuidado, essa autoconfiança, a autoestima, isso é fundamental para conseguirmos ter uma vida melhor. Mas vai também no relacionamento. Quando nós estamos bem, quando nós estamos seguros, nós não tentamos anular o outro. Pelo contrário, nós queremos que o outro brilhe, que o outro voe e que alcance todos os objetivos individuais Então, e também como família. exatamente. Eu acho que um segundo ponto importantíssimo, a gente falou de filhos, e isso foi um combinado e um pacto. Quando eu engravidei, a gente fez um pacto. Nós somos namorados antes de sermos pais, porque a gente começou assim. E os filhos vão Uhum. crescer e vão sair de casa e a E gente fica volta. Uhum. e a gente fica como? Hoje eu tenho o meu melhor amigo, então meus filhos fim de semana a gente nem vê mais, né? Estão namorando, estão fazendo. A gente tem o nosso dia de sair passear junto, de mão dada. Por quê? Porque a gente regou, a gente cuidou desse relacionamento, sabendo que lá no outro lado, quem vai restar somos nós dois. A gente tem que se gostar, caramba. Uhum. Eu vejo muitas mulheres que sofrem essa tal da síndrome do ninho vazio. Falei, mas cadê seu marido? Como que você está sentindo tanta falta dos seus filhos que você não se satisfaz com a companhia do seu marido? E pensar que o filho é seu para sempre, não. A gente cria os filhos para o mundo. Eu quero que meus filhos, sabe? Ai, nunca os meus filhos, eu deixei eles, que eu me senti culpada de não estar com eles. Eles têm que saber viver sozinhos. Mamãe e Uhum. papai vão sair, vocês vão ficar em casa. Esse é o nosso momento. Vocês vão na Uhum. casa do amiguinho, se divirtam. Deixa a mamãe aqui que a mamãe vai ficar bem. Cada um tem que viver o seu. Gerando autonomia, gerando responsabilidade, gerando esse senso de família, mas não de dependência. Eu acho que é um ponto importante para falar, que no Brasil eu admiro em vários pontos em relação à proximidade familiar, eu acho isso lindo, acho que a relação é realmente a base, eu considero isso, mas o excesso, ele atrapalha muito, o excesso, ele cria dependência, o excesso ah, não, vai, eu apoio, mas no fundo não tá apoiando, tá quase que puxando para não ir, assim. Exatamente, exatamente. E que os meus filhos, por exemplo, são uns grudes comigo, mas não é exatamente o que você falou. Adoram estar juntos, são amigos, parceiros, né? A gente faz com cada um, a gente tem uma dinâmica, mas nunca eles se sentem, mãe, ó, fim de semana eu vou tal, vai, se cuida, tarará, tarará. Não tem essa Uhum, dor da falta, né? E aí, voltando ao que eu estava falando, o casal permaneceu forte, porque os filhos agregaram, não tomaram uhum, conta. Então, uhum, não, eu não sou Denise, mãe do Joshua, ou Denise, mãe do Douglas, eu sou a Denise, que é mãe deles.
entendeu? Então, eu acho Uhum, isso muito importante. Então, para o casal, eu acho isso fundamental. Combina e trabalha nisso. Porque um uhum, relacionamento de 29 anos é uma coisa que não é por acaso. Tudo bem que você tem uma afinidade, mas é trabalho, né? Não é uhum. É fácil. regar, são escolhas, é realmente sentar, conversar, alinhar, porque a vida é dinâmica. A gente falou sobre isso nas outras áreas, mas no relacionamento também. Cada um mudou. Então, se pegar você no início da relação, você hoje mudou muito. Seu marido também, os seus Muito. filhos, tudo. Então, é importante estar sempre sentando, alinhando e trazendo isso de uma maneira leve. Então, Sim. ficou admirada com a forma como vocês fazem, porque eu prezo muito por isso. Bom, eu trabalho com comunicação, então não tinha como não falar que a comunicação é a base, não só da relação amorosa, mas também no trabalho, a transparência, de trazer as coisas, de falar sobre temas difíceis, de alinhar, de pensar em solução e não fingir que não aconteceu, tentar esconder, que isso só uma hora explode, né? A conta vem. Exatamente, exatamente. Então, assim, só assim para, né, a Denise, como é? Contemplativa, existe essa palavra? Às vezes eu falo as coisas em português e filósofa que eu estou me tornando entrando na minha terceira idade, a vida, ela é tão preciosa e ela é uma. Acredite o Uhum, que você acreditar, né? O que a gente sabe é uma. Então, assim, gente, aproveita, aproveita e não fique vivendo, né? Falando que você falar, deixar coisas meias palavras, deixar de fazer, de ter medo, de. Sim, seja responsável, mas não deixa, sabe, de oportunidade. uhum, Uma coisa que eu posso dizer, eu tenho 54 anos, eu falo, meu Deus, que 54 anos bem vividos. Viajei, comi comidas diferentes, nunca tive medo de experimentar nada, né? De conversar com pessoas, tipo, esse relacionamento aqui com você me enriquece, com outras pessoas novas. Esse mundo digital eu tô amando, tá trazendo tantas pessoas ricas de conhecimento que estão enriquecendo a minha vida. Se você não se aventura, que histórias que uhum, você vai deixar, né? O que eu quero? Eu quero a hora que eu não estiver mais aqui, que meus falarem para os meus netos, a vovó fazia isso, a vovó começou a fazer isso, ela viajou, ela foi, ela correu, uhum, ela. Gente, que delícia, porque é assim que a gente continua, né? Depois que a gente não está mais na presença física, a gente vai deixar as memórias, espero algumas inspirações, alguns exemplos. Mas se uhum. você não se arrisca, você, Verdade. o seu, os bens materiais são distribuídos e que legado que você deixou, né? Então, eu acho Uhum. assim, eu estou muito feliz que eu vivi mesmo até agora, e olha, tenho muitos, uns 30 anos ainda para viver muito, Mas com esse mesmo olhar, né, de viver, de sem aproveitar. dúvida, A vida é muito valiosa. Eu concordo plenamente, sem Denise, que a vida dúvida. ela é muito valiosa, que o nosso tempo ele é preciosíssimo e que a gente tem que fazer boas escolhas e não simplesmente seguir sem parar para refletir se aquilo faz sentido, sem questionar, será que é por aqui? Será que eu posso testar outra coisa? Será que estou feliz onde estou? Porque as pessoas não se perguntam tanto isso, né? Eu tenho o costume, eu pergunto para meus amigos, para minha família, você está feliz? Como que você está? Porque para mim não é você estar bem no trabalho apenas, não é você estar bem em relação. Não, como que você está se sentindo de verdade? Não deixar isso para depois, não, mas tá indo, tá. Não, a vida não é para ser assim, morna, não é para ser vai levando de Sim, qualquer jeito. sim, exato, exato. Eu faço isso Uhum. muito com os meus filhos. Eles vão, qualquer lugar que eles vão, mamãe, cheguei, tô aqui e tal. Tá feliz? É a primeira pergunta que eu faço. Tá feliz de estar aí? Porque se você não tiver, não esteja. Você não precisa. Lógico que a gente às Uhum. vezes tem que agradar os outros e a gente não tá tão confortável, né? Quantas vezes você acompanha o seu marido em algum lugar que você fala assim, outro lugar chato, mas você tá lá por ele, então você tá fazendo ele feliz, não é? Então, às vezes, a gente tem que Tem. também aturar uma situação, mas está fazendo pela razão certa, porque você quer fazer ele feliz, ou você está numa reunião de família e tal. E Mas aí, a às vezes, o primeira. lugar não faz, mas vê-lo feliz me faz. Então, também tem isso. Exatamente. Então, assim, tá feliz? Uma Tá, onda está faz sentido? assistindo, Denise.
Hã? Não inteiro, até Fórmula 1 assisto, não inteiro, mas eu já assisti a série, já acompanho ali algumas coisas para estar por dentro, porque é uma coisa que ele gosta, então é nesse detalhe, né, de identificar também. Sim, sim, exatamente. Gosto de esporte? Gosto, mas não tanto, né? Entendeu? Mas quando eu chego e conto, ai, no Instagram, não sei o quê, e na corrida, e ele, sorriso no rosto, que legal e tal. A gente vai, né? Mas é assim, concordo, tem que estar feliz, tem que sentir que faz Uhum, sentido aquilo, e não ter medo de buscar outra alternativa que te faça mais feliz. É uma vez, gente, pelo amor uhum. de Deus. Não ter medo de mudar a rota, né? Não ter medo. Ter Perfeito, que bom. escolhas. Eu coloquei, anotei aqui que eu ter escolhas. Para mim é meu moto agora, sabe? Eu Uhum, quero ter mais e mais escolhas agora nessa nova fase de vida. Eu estou trabalhando muito para isso, para poder continuar nesse caminho, continuar tendo escolhas e uhum, não só nessa questão de trabalho, de onde estar, mas de saúde. Eu sempre sim. venho investindo muito nisso, mas eu Uhum. brinco com meu marido, eu falo, ó, eu não vou levantar você da poltrona, não, e eu vou estar com a mochila nas costas viajando o mundo, você vou te mandando notícia. Tem que cuidar da sua saúde também para aguentar isso junto, né? Tem que cuidar da saúde também. Então, isso também é ter escolhas, né? Se você planeja, mas não cuida de você, e aí? Uhum. Você não consegue continuar vivendo, fazendo o que você tem que fazer. Então, E a é isso saúde, daí. sem saúde a gente não faz nada, né? Realmente é E um Ale, você tá pilar feliz? muito, 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 muito. Essa vida nômade está sendo ainda melhor do que a gente imaginava. Está sendo uma experiência. Eu tento escrever todos os dias um pouquinho, mas é muito difícil de descrever o que a gente está vivendo. Realmente, e foi uma coisa que a gente construiu também, morando em Portugal, depois em Praga por tempos maiores. Depois a gente refletiu, vamos testar? Vamos testar. Não foi, nossa, tem que fazer isso e vai. Não, vamos testar. Um mês para ver se é um tempo. Olha, até que tá fluindo legal. Nossa, tá sendo incrível, a gente tá gostando muito. Então, acho que você trouxe de uma maneira muito gostosa essa partilha de como a vida é dinâmica e de como é importante valorizar. E posso dizer que tenho trilhado por aí. Meu objetivo é Que continuar com bom, que esse bom. Não, olhar. e você tem sido muito exemplo em casa, porque eu falo assim, não, agora ela tá na Estônia, agora ele quer ir para a Estônia. Olha, o que precisar de dica, me fala. Os países assim me Não, porque surpreenderam ó, demais, demais. eu curto essa ideia também de ver lugares diferentes. Porque assim, a Uhum, Europa praticamente toda eu conheço, assim, os óbvios, né? Mas eu quero ir para lugares diferentes. uhum. Você já foi lá? Não, eu já. Não, várias vezes eu falei de lugares que as pessoas. Eu vou ter que olhar no mapa, eu não sei nem onde fica. Eu falei, pois é, a gente tá explorando um pouquinho. Não, exatamente, viver coisas totalmente inusitadas, né? Então, eu tô nessa pegada agora também. Falei, ó, coloca Estônia na lista aí, porque ela foi, os vídeos são incríveis, eu quero. Então, Estônia tá na nossa lista. Então, você também tá nos inspirando muito, a gente também quer Feliz. logo, logo poder estar fazendo isso também, trocando as figurinhas aí com essa vida de nômade. Fico feliz em saber. E essa vida nômade, ela ensina um pouco do que a gente falou antes até de entrar aqui, que é o desapego. O desapego no sentido de investir mais em experiências do que em coisas. O desapego no sentido de não que eu não possa ter mais roupas. Hoje a gente tem menos e vai ter menos ainda para depois, que a gente foi vendo que dá para viver com menos. Mas daqui a pouco a gente vai escolher um lugar para ficar, a gente vai ter mais de novo. Mas é o não precisar de. Nós temos, mas não é uma necessidade, não é aquela coisa que, que só prende, na verdade. É uma sensação de liberdade absurda, absurda, assim, Exato. muito, muito forte. Exatamente. Exatamente. A gente tá nessa também de. Outro dia eu vi uma pessoa que foi num restaurante em São Paulo, uma experiência. Eu falei, nossa, eu quero experimentar aquela comida.
né? Então, em vez de É. comprar um vestido ou uma joia, eu quero ir lá comer aquela comida, né? De ter Uhum. aquela história para contar. Eu também, eu Exato. acho que demorou, porque eu sempre fui bem materialista, no sentido não de não apreciar as coisas fora do material, mas de Uhum. querer ter coisas. É o que você falou, e tá tudo bem, né? Uhum. Tudo sem problema. Mas agora, se eu tenho que escolher, eu vou escolher a experiência do que Uhum. comprar um bem material. Mas, sim, E você, muito legal. Denise, está feliz hoje? Nossa, melhor fase da minha vida. E se tiver alguma mulher aqui assistindo que esteja nos seus 40 e pouco, porque eu vejo muito isso nas caixinhas de perguntas das pessoas. Nossa, mas eu tenho 40 e pouco, ainda dá tempo? Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Olha, escuta aqui, Alessandra, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fiz 40, eu achei incrível, porque eu me desprendi de muitas coisas. Porque vamos falar na real, né? A mulher ainda tem aquela coisa de ser arrumada, de ser magra, de ser assim, né? Eu sempre me cobrei muito. Quando eu fiz 40, não é que eu me larguei, mas eu me senti. Não, Mais ninguém ia te livre. direito de me julgar mais, entendeu? Quando eu fiz 50, menina, que coisa maravilhosa fazer 50 anos. Então, mulheres que têm, não tem 50 ainda, só aguarda, porque a hora que você fizer 50, você olha, tudo você pode, entendeu? Você pode ser extravagante. Às vezes eu compro um brincão, eu falo pra minha filha, filha, too much. Ela, que too much? Mãe? Você pode o que você quiser, entendeu? Vai, extravasa na maquiagem, na roupa. Todo mundo acha que você é incrível porque você é cinquentona e você se veste daquele jeito. Mas eu acho que vem nessa construção interna, porque você está tão bem com você mesma que pouco importa o que vão falar, pouco importa o que. E isso é um ponto que eu trabalho muito com as minhas mentoradas, porque, claro, não quer dizer que se a pessoa te tratar mal, você vai falar, nossa, gostei da forma como ela falou, não é isso. Não, Mas óbvio. não vai te abalar tanto, porque você não duvida de você mesmo. Né? E aqui vem o pilar da autoconfiança, aqui vem o pilar da autoestima. E quando nós trabalhamos isso sozinhas, individualmente, pode vir, não vai até, mas não derruba. Exatamente. Então, assim, eu acho incrível, é muito legal. E eu gosto de estar com pessoas jovens, não que eu não gosto de gente com mais 50, tá? Não é isso. Mas tem muitas pessoas que estão com mais de 50 que têm uma mentalidade velha. Eu não quero isso para mim, Não tá? é a Então eu idade, eu gosto, acho que é muito mais a mente do que a idade. mas Porque as pessoas tem se pessoas super def... novas com mente muito fechadas e tem pessoas mais velhas super abertas, então. mas as pessoas se deixam definir pelo número, e isso não Hum, pode acontecer, né? Então eu gosto de estar com pessoas não. jovens. E eu acho incrível que as pessoas jovens querem estar comigo. Eu acho isso incrível, entendeu? Os filhos, os E a amigos dos troca meus é filhos muito todos me grande. seguem no Instagram. Sua mãe é muito legal, a sua mãe é não sei o quê. Ela é divertida. Gente, olha que presente isso. Saber que, né, as pessoas jovens estão me ouvindo, porque eu trabalho muito com jovens, né? E a gente tem uma responsabilidade gigantesca quando você trabalha com a formação de pessoas, né, queira ou não. É. Então, de saber que eles estão me ouvindo, por fato de eu ser legal, extrovertida e tal, mas não por isso. Então, a hora que eu preciso falar sério, eles vão me ouvir. Então, isso é muito legal também, né? De você ser uma referência, mas de uma forma. De você ter abertura. Responsável. É, ser responsável, mas ter abertura porque eles gostam de como você é. Não aquela, nossa, aquela mulher chata que vai me dar um sermão, que vai falar que eu tenho que Uhum, estudar, né? Não, eu tô mostrando, eu estou dando exemplos, né? Quando eu uhum. saio e faço uma maratona, eles falam, putz. Aí eu falo, pô, gente, se eu consigo correr uma maratona, vocês conseguem fazer isso, né? Então, é verdade, teacher. Entendeu? Uhum. Então, assim, é legal, né? Você também ser o exemplo e falar. Então, assim, eu tô amando essa fase da minha vida. Estou Uhum. feliz demais, amando, amando, curtindo cada minuto. Cada Fico minuto. Sou feliz. muito grata. E desejo para Fico- você também tudo, tudo de maravilhoso. Você é uma pessoa iluminada, você tem um coração enorme. Estou muito feliz de ter conhecido você, de nossos caminhos terem se cruzados. Eu acho que, né, o que você faz aí com as suas mentoradas,
o projeto que você, né, a gente eu já conheci um tantinho desse projeto maravilhoso que você tem aí, que é incrível, é admirável. Não são muito poucas pessoas no mundo que se doam dessa forma. Eu acho que então, assim, só admiração por você e quero que você continue vivendo a sua vida aí dessa forma, que quando você tenha 54, você também possa falar que ela valeu muito a pena. Eu acho que isso é. Nenhum centavo paga por isso, nada. É. Sabe? Eu acho que as pessoas se preocupam muito de ter coisas e perdem o caminho. Eu estou muito feliz que eu não fui uma delas e você também não é. Então, eu acho que isso é muito legal. Isso Obrigada de completa coração. muito. Obrigada. Até me emocionei, porque estava falando com a equipe hoje, a gente teve uma reunião do Instituto Rio Alegre, e ontem teve reunião com os pais, e eu, à distância, super emocionada com tudo que estava acontecendo, e os pais fizeram, eu nem li antes do nosso encontro, porque eu ia ficar vermelha chorando com as mensagens deles, mas é realmente isso que move. Eu acho que quando a gente consegue encontrar o nosso não no sentido distante, que às vezes as pessoas trazem com um propósito, como algo. Não, mas é no sentido de se importar com as pessoas, de realmente fazer a nossa parte dentro do contexto que for. A vida tem um sabor completamente diferente e um significado realmente muito forte. Obrigada, Sim, Denise, de coração. sim, sim. Eu tenho só um pequeno coisa, o meu filho do meio. A gente tem um negócio todo dia, a gente tem um momento gratidão. Ele me manda ou eu mando. Alguma coisa Uhum, que a gente vê, alguma coisa que a gente escuta, a gente manda. Ó, momento gratidão. Eu vi isso, isso, isso. Puxa vida, como a gente tem tanto. Puxa vida, como a gente tem sorte. uhum. Sabe? Aí eu começo a me emocionar, aí eu mando mensagem. Sabe? Saúde, amizade, carinho, amor, uma família forte, né? Uhum, Então, assim, é exatamente o que você falou, isso, essa coisa de você fazer pelos outros e você daí enxergar o quanto você tem, né? E você pode dar um uhum. pouquinho do que você tem para fazer tanta diferença, enriquece É. tanto a gente. Então, a gente começou a fazer agora esse momento gratidão e é muito Que legal, lindo, é muito muito lindo. bonitinho. Então, momento de gratidão todos os dias. Então, grata por você existir, fazer tanto por tantas crianças e parabéns. Obrigada pelo carinho, Denise. Obrigada pela sua participação aqui, pela sua partilha tão rica. Foi maravilhoso. Tenho certeza que vai tocar muitas pessoas com essa forma de ver a vida, e não só de olhar e de lidar, mas também de escolha, de viver de uma forma leve, gostosa e trazendo um significado diferente. Obrigada pela sua Eu partilha. que agradeço, foi maravilhoso. Amei a experiência, amei conversar com você e contar um pouco. E se a gente pode, né? Uma coisinha que às vezes você fala que pode ajudar a trazer um pouco de alegria e talvez uma pessoa que esteja pensando em tomar decisão e não, né? E viu que tá tudo bem, é o que você falou, faça com responsabilidade, mas viva intensamente. Obrigada Exato. mesmo. Obrigada, Denise. E para fechar, eu costumo pedir indicação de livro ou filme. Você tem algum? Pode ser relacionado com o que a gente falou ou não? Algo que tenha marcado um pouco na sua trajetória. Olha, eu tenho lido muito ultimamente e assim, eu vou pegando algumas coisinhas, né, de um daqui, um dali, mas um que tá fazendo, eu tô lendo ainda, mas eu Uhum. acho que para mim foi o pingo no i, sabe? Assim, de falar, eu tô no caminho certo, que eu tô lendo agora é Essencialismo. Ah, maravilhoso. Gente, para quem tá nessa procurando mudar o ritmo de vida, fazer ainda, né, fazer tudo que você faz, mas de uma forma mais leve e repensar muitas das suas atitudes e formas de viver, eu tô amando esse livro. Ele é Uhum. assim, tipo, tá vendo? É isso mesmo. Né? Eu fico lendo assim, faz sentido, tá fazendo total sentido para mim nessa Uhum. fase da minha vida que eu venho construindo. Eu acho que todo mundo tem que ler essencialismo. Todo mundo. Eu também acho. Ele me trouxe assim.
um despertar em várias áreas da minha vida e vai muito ao encontro do que nós falamos sobre desapego, sobre aproveitar a vida, sobre fazer escolha de forma consciente e não seguir no piloto automático. É realmente excelente. E um outro que eu gostaria de indicar é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Já indiquei aqui em outros encontros, porque também é um que eu falo, todo mundo deveria ler, Vou pôr na ele minha ajuda lista. muito. Não tenho esse ainda, mas eu vou. Vale muito a pena. Ele vai na linha do propósito, ele vai na linha do saber apreciar a vida, mesmo após viver situações muito desafiadoras como ele viveu. Ele acabou indo para campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e mesmo assim ele saiu de lá com a linha da logoterapia, que é o que ele fala também no livro. Então tem duas partes, uma parte falando dessa experiência e depois explicando sobre essa linha. É lindo, não quero falar mais. Depois, se você tiver a oportunidade de ler, me fala como foi. Legal, legal. E assim, questão de filmes, os filmes que eu curto muito são histórias reais, adoro. E Eu também. de superação, de busca à excelência, porque assim, essa é a tecla que eu toco muito no meu Instagram. Eu falo, gente, para quê? Ninguém tem que ser perfeito, mas você tem que sempre buscar ser o melhor, dar o melhor, né? Então, assim, eu falo muito sobre isso. E eu tô aqui, você tá falando, eu tava pensando, o nome do filme, eu acho que é The Swimmers. Você já viu das duas irmãs? Ai, me falaram. Não li, não assisti ainda. Então agora Então, subiu na lista ali. eu acho que Tá na minha eu lista. acho que em inglês é The Swimmers, eu não sei como é que chama em português. Mas assim, é uma história assim Nadadoras de superação. mesmo. Eu Eu acho que acho é que só é isso assim. mesmo. Eu acho que eles traduziram assim. Depois eu até Então, confirmo assim, e compartilho aqui. para as pessoas que falam assim, é difícil, gente, só assiste para você ver o que certas pessoas que acabam, né, que são excelentes, que são incríveis, o que elas passaram, como é que elas chegaram lá, né? A vida não é fácil para ninguém, tudo bem, muitos têm privilégios, outros não, mas quando você quer, né, muita coisa é possível acontecer. E esse filme foi assim muito, sabe, eu gosto de filme que termina, você fica Uhum. assim, pensando uma meia hora assim, Sim. sozinha, assim. Meu Deus, né? Uhum. Assiste. Incrível. Vou É assistir. o mais recente que vem em mente agora, mas eu curto muito esse tipo de filme. Obrigada pela indicação, Denise. E obrigada por essa partilha. Foi incrível essa troca. Com certeza Obrigada. você está já ajudando muitas pessoas através do seu trabalho agora como professora, além de tudo que fez no passado. E desejo sucesso agora no online também, que consiga chegar e ajudar mais e mais pessoas. E conte Para comigo você no que também, precisar. querida. Muito obrigada. Beijo no coração. E um beijo também a todos que nos assistiram aqui. Se gostou do conteúdo, já compartilha com outra pessoa, deixa aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida e vamos juntos, aumentando cada vez mais essa linda rede. Até o próximo vídeo. Um beijo.